Bom, pessoal, é o quadro de Olho na Educação e olha só, hoje um assunto super importante, novos livros obrigatórios aqui na Unicamp. Com a gente mais uma vez, cadeira cativa aqui, não é? O professor José Alves, que é diretor da Colvest. Tudo bem, professor? Prazer em tê-lo conosco aqui no quadro de Olho na Educação. Olá, André, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer participar com vocês aqui desse quadro. Bom, vamos lá. Sempre quando a gente fala novos livros, as pessoas já, opa, o que será que vem pela frente? O que você pode falar aí, professor? Bom, a Convest lança, né, e espera que os alunos leiam, ao longo dos 3 anos do ensino médio, pelo menos 9 obras. Isso é uma expectativa de que os alunos não venham para o vestibular podendo cair sobre qualquer obra de literatura. Então, isso é indicado a cada ano para que os alunos possam ter o planejamento. Então, nós acabamos de lançar a lista para os anos de 2027, 2028 e 2029. Então, para que tenha um planejamento. Então, o aluno que entrou este ano no primeiro ano do ensino médio, né, já vai ter a oportunidade, sabendo que no ano que vem já tem 3 obras novas. Né? Então, depois mais 3 e depois mais 3. Bom, então dá tempo também de ir se adaptando. Isso. São 3, 3 e 3, como você disse, né, professor? Não são 9 aí de uma vez. De uma vez só. Isso. Então, e há 2 novidades esse ano, pelo menos. Né? Primeiro é o retorno de obras que já apareceram na lista e volta a estar aqui, como, por exemplo, Machado de Assis, né? Com o clássico Memórias Póstumas de Brás Cubas. É uma obra importantíssima para a formação do repertório estudantil, para o repertório da cultura brasileira, da literatura brasileira. Um livro, inclusive, que no ano passado viralizou o comentário por causa de uma gringa. Que falou, como é que vocês veem esse livro tão maravilhoso e a gente não conhecia? Pois bem, esse é um livro que volta. Então, isso é uma ruptura aqui dentro, né, do ponto de vista de que temos, que tradicionalmente nunca repetiu o livro, sempre foi puxando outros. Só que no caso de Machado de Assis, a gente mesmo fez uma autocrítica. Alguns textos são mais de especialistas e poderiam talvez não estar à altura dos estudantes. Então a nossa adaptação tem a ver com isso. E a outra novidade, em língua estrangeira, é o fato de uma obra em espanhol do renomado laureado Gabriel Garcia Marques, né, que é Os Funerais da Mamãe Grande. É um texto anterior ao seu clássico 100 Anos de Solidão, mas é um texto que tem todas as referências do realismo mágico e daquilo que ficou caracterizado como um dos ícones da literatura latino-americana. Bom, estou dando uma olhadinha aqui também em relação à adoção no gênero poesia. O que você pode falar, professor? Então nós vamos ter músicas do Paulo Sérgio Nogueira, né? Então o Canto das Três Raças e tantas outras músicas gravadas por vários artistas brasileiros. E isso já é um lugar, né, nos últimos 9 anos aqui, começou com o disco dos Racionais, depois do Cartola, e agora nós temos Paulo Sérgio Pinheiro apresentando aí uma lista de, acho que 10 músicas, 10 ou 12 músicas, hein? para que os alunos possam também ter a sonoridade e ouvir bacana, grandes cantores gravando aí obras vai inovando, de um compositor, né, professor? importante. Isso. Porque qual é o papel da escola? O papel da escola tem muitos, evidentemente, mas um deles é de ser aquele que é o repositório da cultura de uma determinada sociedade. Então, se nós, na escola, não apresentarmos certos repertórios, certas músicas, e aí o vestibular, de alguma maneira, força os alunos a lerem certos textos. Muita gente nunca passará por esses assuntos. Né? Então, hoje em dia, na cultura do TikTok, do imediatismo, a escola ainda tem um papel fundamental, que é ensinar ciência, ensinar literatura, ensinar cultura. Né? Então, aquilo que a tradição preserva, a escola tem que dar conta de trazer e apresentar para esses estudantes. Bom, estou dando uma olhadinha na lista aqui para começar a falar sobre o vestibular 2027. São vários aqui, né? A vida não é útil, né? Isso, esse é um texto que já está, né? Então, a vida não é útil entrou no ano passado, já do está. Ailton Krenak. Então, ele continua para esse vestibular. Então, assim, nós vamos ter uma mudança gradativa. Boa. Então, vai saindo uma, entrando. Sempre tem 9 obras. Vai saindo uma e entrando outra. Krenak vai ficar até 2027. Boa, então assim, de novo, para a gente falar das novidades mesmo, memórias, não é? É que o professor falou, já póstumas, de Brás Cubas, que é de Machado de Assis, também Canções Escolhidas, né? Paulo César Pinheiro e Os Funerais da Mamãe Grande, o professor já falou, de Gabriel Garcia Marques também. É novo. E esses, para ficar claro para o pessoal, né, professor José Alves, referentes aí ao vestibular de 2027. Exato, porque para o vestibular, que é o próximo de 2026, a lista já é a lista antiga, os alunos já sabem. Já sabem. Nós não queríamos colocar uma lista nova no ano do próprio vestibular,
porque os alunos têm que ter 2 anos, pelo menos, para eles se preparando. Bom, e para a gente informar direitinho a galera aqui que está de olho no quadro, de olho na educação, para 2028, pois é, a gente tem de novo aqui o direito à literatura, o 15 e 40 dias, esses para 2028. Para 2029, também tem mais algumas opções aqui, 2029, perfeito, 40 dias, também, de novo aqui, broquéis, né, professor? Isso. Cruz e Souza. Isso, e lésbia também para 2029, além de Chá do Príncipe, é isso? Exato. Parece que nós estamos falando de um tempo muito longo, né, mas é isso, né? São obras para 27, 28 e 29. Eu queria chamar a atenção um pouco aí, né, desse repertório de textos, né? Então, por exemplo, o ensaio do Antônio Cândido, Direito à Literatura, é um gênero que nós temos trabalhado e explorado no vestibular, né? E esse é um debate que foi feito na transição, no fim da ditadura para a democracia, que além de, pegando um pouco a música dos Titãs, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte, né? Então, que o direito à literatura, o direito a ler e a poder, tem que também ser uma preocupação dos governos democráticos, né? Então, o direito à educação e, consequentemente, uma educação plural, uma educação que forme para a cidadania, mas que também tem esse princípio estético mesmo, porque essas obras estão no vestibular porque elas têm um valor de qualidade literária, né? Então, isso também, o valor da qualidade literária e, muitas vezes, o valor histórico junto para poder justificar a inserção desses autores. Qual a importância de inovando sempre, professor? Eu acho que, bom, primeiro porque, afinal de contas, a novidade sempre chama atenção, né? E, dentre outras coisas, para que as pessoas não fiquem viciadas nas questões que já foram feitas. Então, a gente vai mudando para poder fazer uma adaptação em relação ao que os alunos vêm trazendo do ensino médio. E é sempre uma realidade, a gente discute aqui, né? Estou aqui no vestibular há 8 anos, em 8 anos dá para perceber diferenças. Inclusive, fomos atravessados por uma pandemia, essas marcas da pandemia estão presentes na produção dos alunos, sabemos que a capacidade de concentração deles é muito menor, a capacidade de leitura muitas vezes também tem diminuído, e para nós, na universidade, isso é um imenso desafio. Então, por isso, trazer obras que dialoguem com eles, né, e obras que possam desafiá-los a sair do lugar comum e da cultura que eles têm. Ô professor, com enfim, tecnologia, nova geração, muito celular e tudo mais, como está hoje o interesse? Você que evidentemente é professor e totalmente do ramo, independentemente de vestibular aqui, eu só vou pegar o gancho da pergunta, mas como está o interesse da nova geração, aqueles que vão, não é, conseguir uma vaga na universidade, seja ela qual for, pela leitura? Você acha que caiu um pouco com as novas tecnologias? Pois bem, hoje em dia eles têm uma relação um pouco diferente mesmo com o texto, né? Eles são muito mais do ouvir, eles gostam de pegar coisas no YouTube e outras coisas. Agora, a leitura, ela é uma prática que exige uma disciplina. Sem dúvida. E, consequentemente, quando a gente lê, a gente demanda mais coisas do que quando a gente escuta, enquanto capacidade cognitiva. Porque o cérebro vai processar a informação de uma maneira mais consistente. O que eu falo para você, daqui a pouco você já pode ter esquecido. Eu, inclusive, quando eu estudava, e o que você lê, o que você anota, isso aí é uma forma de memorização. Isso é comprovado cientificamente. Por isso que em tantos países teve a questão da proibição do celular, porque obviamente as pessoas estão falando da proibição do celular apenas como distração, mas não é, que também precisa voltar a escrever até a prática da escrita, porque isso força a memorização. E é um desafio hoje em dia? É um desafio. Agora, temos alunos que têm muito interesse em leitura, né? Tem claro. Sempre mas o padrão, sim, o padrão tem uma diminuição, são muito rápidos, né? Parece que eles querem chegar direto ao ponto. E lembrando que leitura precisa de mediação, e eles são imediatistas. Então a mediação é exatamente como que eu vejo a minha cultura, a minha formação, como é que isso vai impactar naquilo que eu estou lendo. Eu leio o texto, nós dois temos o mesmo texto para ler. Um texto de jornal, que seja um artigo de opinião em jornal. Eu leio, vejo coisas e você vê outras. Ora, o que está mudando aí? Por que a minha qualidade de leitura pode ser maior ou menor que a sua? Vai ser o repertório que eu vou estar associando a isso. E vai ter gente que vai ter dificuldade de ler o texto, você, mas do que está falando mesmo?
né? E vai ter gente que vai ser capaz de fazer muitas relações e tudo mais. E é esse o perfil que nós queremos na universidade. Por isso a lista de obras, porque quem só dá uma olhadinha no resumo, não dá conta. Pois é, por isso que eu fiz essa pergunta, não é? Porque a gente ia chegar, obviamente, nessa questão que envolve o vestibular, com essas obras, algumas pessoas, principalmente os mais jovens, por conta justamente dessa questão que envolve aí muita tecnologia, às vezes acabam deixando a leitura um pouquinho de lado e aí vai sair no prejuízo com toda certeza, né? Porque a leitura, ela é fundamental, sim, ela é essencial na formação, na vida, né, professor? E depois aqui dentro da universidade, o tempo inteiro você vai ser desafiado a claro, ler. Você vai ter aula, você vai ter os professores falando, tem o texto, tem outro texto. Mesmo que vai para uma área mais técnica, com os laboratórios, você tem que conhecer a produção da área, você tem que saber o estado da arte, da ciência que você está fazendo. Então, consequentemente, não existe vida universitária sem leitura. Por isso, a necessidade de indicar obras e exigir essas mesmas obras numa prova como o vestibular da Unicamp. Boa, professor José Alves, suas considerações finais aqui no quadro De Olho na Educação. Como eu disse no começo aqui, você tem cadeira cativa, aliás, uma bela de uma poltrona cativa, né, professor? Bom, muito obrigado, é muita generosidade de vocês, mas a consideração final é exatamente para a moçada que está vindo aí para as preparações. Nós estamos, agora em abril, nós vamos ter a retomada do projeto Cria Unicamp, que são as obras literárias para estudantes de escola pública. Acontece aqui aos sábados, é só acompanhar as nossas páginas aí, as informações, que daí tem o pessoal que vem presencialmente. Quem não consegue uma vaga, vê a aula depois no canal do YouTube do vestibular Unicamp, fica lá gravado, para que todo mundo possa ter acesso. Então nós vamos ter a apresentação de obras literárias e a apresentação de dicas sobre como se preparar para o vestibular da Unicamp. Valeu, conversamos mais uma vez com o professor José Alves, porque claro, ele sempre traz temas super atualizados, temas super importantes aqui no quadro De Olho na Educação. E como vocês já sabem, eu estou sempre de olho na educação. Tchau, pessoal, até a próxima, hein?